cantar. Vai começar falando. Ah, sim, falando. Eu tô ligado na música, assim. Você segura aí pra mim, por favor? Só tá marcado aí, por favor. Irmãos e irmãs, boa noite. Salve a Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minha saudação especial a todos que estão aqui presentes e a todos que nos assistem através das redes sociais. Nós vamos rezar hoje em ação de graça pelo aniversário da Rita de Cássia Holanda e pela saúde de Carlos Eugênio, Carla Eugênia e Rita Costa. Também pela saúde de Luiz Barbosa da Silva e da saúde da Dona Inalda, secretária da paróquia de Santa Rita. Pelos falecidos Francisca Barroso de Souza, sétimo dia, Raimunda Rodrigues da Silva, Ruth Bastos, Salustiana, Maria Ferreira, José Brandão, Paulo Brandão, Antônio Ferreira Florindo Maria Dias de Souza. Tem um papelzinho aí dentro, por favor? Um papelzinho aqui. Não, papelzinho. Paulo Brandão, Antônio Ferreira Florindo, Maria Dias de Souza, Antônio Inácio de Souza, Joana Pereira de Souza, Raimundo Osório dos Santos, Francisca Honório dos Santos, Maria Eliane Honório dos Santos, Francisco Osano Honório dos Santos, Glaucia Honório Luiz, Ageu Ribeiro Luiz, Francisco Assis Bezerra Honório, Maria da Paz Barbosa Honório, Antônio de Jaci Barbosa Honório, Antônio Honório Sobrinho, Elizabeth Freitas Honório. Também as intenções que estão no coração de cada um de vocês, coloquem no altar do Senhor. Irmãos e irmãs, também parabéns às legionárias que hoje fizeram a grande festa de Sará. Também vamos nos alegrar com Maria, nossa mãe. 23º domingo do tempo comum. Reunidos em nome de Jesus, temos a garantia de sua presença entre nós. A liturgia nos motiva a valorizar a correção fraterna, a qual, agindo de caridade, procura o bem do próximo e estreitos laços que nos unem como discípulos e discípulas do Senhor. Somos convidados a superar os conflitos com diálogo e amor mútuo, a fim de que a harmonia e a paz reine no nosso meio. Com muita alegria podemos ficar de pé para cantar o canto de Antônio. Palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só o amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir.
Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, desceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na noite de Cristo. A todos vocês aqui presentes, uma boa noite. Boa noite. Ato penitenciário. Abramos o nosso coração, tomemos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Humildemente imploremos o perdão dos nossos pecados, cantando o ato penitenciário. Meu Senhor, tantos erros sobre ti. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Cordeiro de Deus, cantando o hino Glória. Glória a Deus Pai eu canto, porque fez o céu e a terra e o mar e a mim também. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor e a paz e o bem. Eu canto glória
na glória ser feliz. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus sublinha nossa responsabilidade perante o irmão necessitado de correção e nos instrui sobre a reconciliação fraterna, fundamentada no amor e no diálogo. O amor é a dívida que temos para com todos. Vamos ouvir com muita atenção Jesus falando na sua palavra. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhes falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis os corações.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos ficar de pé, com muita alegria aclamamos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo povo de Deus, desde quando o homem, ou seja, a raça humana, começou a fazer uso da escrita, a descoberta da escrita, como nós aprendemos lá na história antiga, né? Quando o homem começou
a descobrir o fogo, e aí começou a descobrir as letras, aí veio o desenvolvimento das ideias, e a raça humana ela vai evoluindo a tal ponto que a cada evolução tem as vantagens e desvantagens. E as vantagens devem ser celebradas, elogiadas, mas as desvantagens devem ser corrigidas, eliminadas, para que não se perpetua. Então, as leis, sejam as leis antigas, sejam as leis atuais, sejam as leis que herdamos da cultura judaico-cristã, né? Porque o cristianismo ele bebe de toda a espiritualidade judaica, né? As leis, os mandamentos que nós cristãos somos chamados a observar são os mesmos que a cultura judaica tem, né? Porque os mandamentos, as leis foram trazidos até nós por meio de Moisés, quando ele vai ao Monte Horebe, e naquele encontro com Deus, Deus determina que ele anote o que ele iria dizer, o que ele deveria repassar para o povo. Então, nós temos a lei divina, os decretos, e a igreja ela vai fazendo a leitura no decorrer do seu tempo, aquilo que é de lei divina, ou seja, aquilo que é próprio de Deus, a igreja ela não pode modificar, não pode, mas aquilo que a igreja no decorrer da história, ela for criando, mesmo tendo como base a palavra de Deus, a Bíblia, mas dependendo da circunstância do tempo, do amadurecimento da fé da igreja, a igreja ela pode revogar uma lei que ela criou. Exemplo, o celibato. O celibato, que é uma lei, né, que a igreja impõe aos homens que querem serem padres. O celibato é uma lei criada pela igreja. Em determinado momento a igreja criou o celibato, claro, com fundamentações bíblicas, bem fundamentadas, que mesmo que alguém tente refutá-las, mas tem fundamentação bíblica para a lei do celibato. Mas se um dia o Papa, né, se um dia o Papa olhar que vamos agora abolir a lei do celibato, a igreja está errada? Não está errada. A igreja ela tem um posicionamento, ela pode mudar de posicionamento, ela pode mudar de visão. Então, aquilo que a igreja cria, mesmo tendo como base a palavra de Deus, ela pode modificar quando ela achar que deve ser modificado. Mas aquilo que é, por princípio, lei divina, lei natural, a igreja não pode modificar, porque a igreja não está acima de Deus. Então, as leis de Deus, por mais antiguíssimas que elas sejam, elas devem ser levadas em consideração, devem ser observadas. Para quê? Para que não caiamos no pecado que a liturgia de hoje nos fala, né? Que é a questão das injustiças e os pecados, não essas picuinhas que possa, alguém ficou com raiva do outro, porque ele deu bom dia, porque ele deu boa tarde. Isso não configura pecado, não. A bicho me chamou de feio. Se você não for bonito, por que você vai ficar com raiva? Né? Então, assim, o pecado que a palavra de Deus está dizendo são as injustiças. É aquilo que conscientemente alguém pratica, visando prejudicar o outro. Exemplo, falar de alguém é pecado ou não é pecado? É e não é. É se você fala com o intuito de denegrir
imagem da pessoa, com o intuito de manchar a reputação da pessoa, ou com o intuito de colocar a pessoa em assim uma situação complicada. Aí, além de ser um pecado, porque vai contra a lei, né? Que é a lei de Deus, que é o 7º mandamento. O que é que diz o 7º mandamento? Não levantais falso testemunho. O que é um falso testemunho? É você falar algo de alguém sem que a pessoa tenha feito, sem que a pessoa tenha praticado, sem que a pessoa tenha dito. Mas como por N razões as pessoas não se dão bem, aí aproveita, né, nas escondidas para falar mal do outro. Aí veja, a pessoa pecou, porque ela fez conscientemente. Ela sabe que aquilo que ela está falando não condiz com a verdade, que a pessoa não falou aquilo exatamente como ela falou, que a pessoa não pensou exatamente o que ela disse, mas que ela aproveitou, porque ela tem dificuldade de conviver com aquela pessoa para, né, descer, né, a língua em cima da pessoa. Então, além de ser um pecado, porque vai contra o mandamento do amor, né, porque o 7º mandamento, Jesus diz que quem ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. E o 1º mandamento é amar a Deus, o 2º é semelhante, amarás o teu próximo a ti mesmo. Então, quem ama deve ter um cuidado para não sair por aí, né, falando, denegrindo a imagem de outra pessoa. Então, além de a pessoa, quem comete, né, que tem este vício, além de cometer um atentado contra o 7º mandamento, também está passiva de ser punida pelas leis dos homens. Nós sabemos que a lei máxima que rege a nossa nação brasileira é a Constituição, a nossa Carta Magna. Assim nós aprendemos na escola, né, no ensino médio, ainda me recordo, que a Carta Magna, ou seja, a lei maior do Brasil é a Constituição de 1988. Então, tudo que a Constituição de 88 escreveu, que os constituintes redigiram e foi, né, promulgada, então nós estamos abaixo da lei. Nós não podemos ter comportamento, nós não podemos ter postura contrário ao que diz a lei, o que diz a Constituição. Se amanhã os estudiosos, os juristas, os legisladores refizerem a Constituição, tirando, acrescentando lei, aí o Brasil, os brasileiros vão se adequar à nova lei, mas por enquanto é esta lei, a Constituição. Aí dentro desta Carta Magna de 88 vieram os inúmeros códigos, decretos, e entre eles o Código Penal Civil, que diz que, por que estou citando isso? Porque está de acordo com a palavra, porque Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, não é para você colocar no WhatsApp, não é para você fofocar em casa paroquial, em secretaria paroquial, em sala de catequese, em banco de igreja, em esquina, não. Se você não tem a coragem ou de conversar diretamente com a pessoa, a igreja orienta que você procure um confessor e fale em confissão, porque alguns padres também são imprudentes. Alguns padres falam além do que deveriam fazer, também tem o vício da fofoca. É vergonhoso, mas tem o vício da fofoca. Então o correto é na confissão, porque o que você fala em confissão, o padre ali, ele está sujeito pela lei da igreja a guardar sigilo,
por mais absurdo que tenha, o que ele tenha ouvido. De repente o padre escuta de um padre deseja matar aquela pessoa. É um absurdo, mas o padre não pode chegar para a pessoa: ei, fulano, tu tem que ter cuidado com o fulano de tal, viu? Porque fulano de tal foi se confessar e disse que vai te matar. Está tanto raiva de ti, não pode. Agora, se a pessoa falou, tomando um chazinho, tomando um café, ou uma conversa à toa, e o padre imprudentemente comenta com a pessoa o que a pessoa diz, e aí ele não poderá ser punido pela lei da igreja, porque a pessoa não falou durante o sacramento da confissão, e se não falou durante o sacramento da confissão, então o padre, imprudentemente, ele pode correr o perigo de falar o que ele não deve falar, né? Porém, não é porque alguém nos pediu segredo, não é porque alguém falou em confissão, que a gente, nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente vê, a gente deve repassar, gente. Se aquilo que tu escuta, se aquilo que tu vês, não vai trazer nenhum benefício, nem para ti, nem para outra pessoa, então para que comentar? Ah, padre, mas é tão ruim andar com uma pessoa não ter assunto. Não falta assunto, não. Nós podemos muito bem, eu já pensei isso várias vezes, como seria bom. A gente gosta de falar dos outros. Gosta de falar da vida dos outros, do vizinho, a sogra que fala da nora, a nora que fala da sogra, o genro que fala da sogra, a sogra que fala do genro, o vizinho que fala do outro, o católico que fala do protestante, o protestante que fala do católico, a esquerda que fala da direita, a direita que fala da esquerda. Imagine se nós fôssemos observar o tempo que a gente gasta com coisas inúteis. Vem cá, tu quer falar mesmo de algo? Então vamos ler aqui um livro de literatura, vamos ler um livro de Machado de Assis, um livro de José de Alencar, o Guarani, vamos ler, vamos debater aqui as ideias desses literários. Aí o nível cultural das pessoas iria melhorar. Ah, pá, mas vou fazer uma viagem de 3 horas, 2 horas com uma pessoa que não fala nada, só se não quiser. Se não quiser ler um livro de literatura, lê um livro da Bíblia. Converse com a pessoa sobre aquele livro da Bíblia. Em vez de estar conversando de A e de B, em vez de estar conversando se fulano vê, não vê, se fulano almoçou ou não almoçou. A vida do outro não nos interessa, a não ser que ele ou ela venha nos pedir orientação. Mas se a pessoa não pedir orientação, não comente aquilo que não é da tua responsabilidade. Não comente a vida do outro se você não paga as contas do outro, se você não é capaz de fazer bem ao outro. Então, se eu não sou capaz de fazer bem ao outro, fazer o mal é que eu não vou. Aí já é uma grande ajuda que se dá. Então a igreja, ela tem essas normas, esses princípios. Por quê? Porque as leis, seja as leis civis, o que está no Código Penal Civil, que é inúmeros crimes que alguém pode cometer, porque se você fala mal de alguém, você vai ter que provar. Mas se você falou algo de alguém, você vai ter que provar. O padre não pode simplesmente chegar na igreja e dizer: olha, fulano de tal pegou o microfone. Se a pessoa não tiver pego o microfone, o padre vai ter que provar, porque se ele não provar, está cometendo o crime de calúnia, está caluniando alguém. E aí depois essa pessoa tem uma reputação, aí se espalha as fofocas, aí a reputação da pessoa não está em jogo. Ou seja, por falta de critério, às vezes por falta de juízo, por falta de prudência,
você perde seu réu primário. Você perde seu réu primário. Então, veja como a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. Né? É útil para nos colocar diante da realidade, olhando para a nossa vida, como que nós devemos, no nosso dia a dia, viver os desafios que a palavra de Deus nos convida a superarmos. Então veja que Jesus, ele orienta aos discípulos. Jesus está se referindo a um grupo específico. Se os outros grupos religiosos, se as outras religiões vivem de qualquer forma, é como se Jesus estivesse dizendo: eu não me interesso, não é do meu interesse, porque eles não estão me seguindo. Quem está me seguindo são vocês, meus discípulos, os apóstolos. Então são vocês que vão escutar isso aqui. Então a mesma coisa. Exemplo: às vezes alguns católicos são teimosos. Nós sabemos que todos os sacramentos que a igreja, os 7 sacramentos, batismo, confissão, primeira Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, São dos Enfermos, assim por diante. Então, todo sacramento tem normas e tem princípios. Mais uma vez vos digo, todas as normas, todos os princípios dos sacramentos são fundamentados na Bíblia. E a igreja diz: para que alguém possa receber este sacramento, a pessoa tem que corresponder com o que pede as normas. Mas e a pessoa teimosamente, às vezes nem é o catequista do batismo ou outros, mas às vezes é o pai e a mãe que são teimosos, insiste em chamar pessoas que não são católicas para apadrinhar um filho. Porque eu creio que os catequistas, as catequistas do batismo, no acompanhamento dos pais e padrinhos, explicam: estes são os critérios que a igreja utiliza para que alguém seja admitido ao encargo de padrinho e madrinha. Tem que ter esses princípios. Ah, mas eu não concordo. Mas se você não concorda, não é obrigado a você batizar seu filho, não. Deixe seu filho crescer. Quando ele crescer, ele terá, a partir dos 7 anos, a criança tem a liberdade de escolher o padrinho sem o consentimento do pai e da mãe. Porque o direito canônico diz que a partir dos 7 anos de idade, a idade da razão. Se a criança manifestar o desejo: eu quero me batizar na igreja, e eu vou procurar lá os catequistas, a criança se batiza. Mas as leis, as normas da igreja são justamente para resguardar a sacramentalidade dos sacramentos. Porque o que são os sacramentos? Que é aquela famosa definição que todos nós sabemos, né? Que são várias definições, mas tem esta. O que são os 7 sacramentos? São os sinais invisíveis da presença de Deus entre nós. Então, todo sacramento ali são sinais invisíveis da presença de Deus entre nós. Então, amado povo, nós temos uma igreja, a nossa igreja tem normas, ela tem princípios, e é preciso que, além de nós sabermos rezar o texto, o ofício, sabemos cantar, sabemos fazer todas as coisas na igreja, é importante que eu também leia o catecismo da igreja católica. Se eu fosse fazer aqui uma pesquisa aqui entre vocês, claro que não vou pedir para ninguém levantar o braço, mas se fosse pedir aqui, quem de vocês já leu o catecismo da igreja católica? A maioria de vocês nunca leu o catecismo da igreja católica. Se eu fosse perguntar:
Quem de vocês já leram o direito canônico da igreja? A maioria de vocês, e tem isso na igreja? E o que é o direito canônico? Está vendo? Ora, o catecismo da igreja católica é toda a doutrina, é um livro onde a igreja ela vai fundamentar a sua doutrina, a sua fé, que todo cristão católico deveria ter na sua casa. Em vez de vocês comprarem essas bíblias galegas, né, esses vendedores de porta em porta, essas bíblias que supostamente que é do Manzotti, do Paulo Manzotti, que custa 200, 300 reais, não compre, não tem necessidade de você comprar a bíblia luxuosa, de luxo não. Compre a mais simples, de 20 reais, que é uma bíblia da edição pastoral, no máximo 25 reais, e compre um catecismo da igreja católica, deixa lá. Aí quando você tiver dúvida com relação a determinado sacramento, ou com relação à intercessão dos santos, porque a igreja venera os santos, lá o catecismo explica, a igreja venera Maria, por isso, por isso, por isso, por isso. A igreja venera os santos, por isso, por isso, por isso, por isso. A igreja celebra os sacramentos, por isso, por isso, por isso. Então, tudo está no catecismo da igreja católica. Então, não tem necessidade de você comprar uma Bíblia. Você que às vezes os filhos gostam de presentear as mães, os pais, não presenteia ninguém com a Bíblia que custa 200, 300 reais. Economiza comprando uma Bíblia de menor valor, que tem as mesmas letras, e aproveita e compra o catecismo da igreja católica, que não é preciso ler todos os dias, porque nem nós padres lemos todos os dias o catecismo da igreja católica, nem nós padres lemos todos os dias o direito canônico da igreja, mas são duas ferramentas, são dois livros didáticos que nós deveríamos ter, para que em uma necessidade nós recorremos, nós fazemos a leitura. Exemplo, o direito canônico lá diz, para a pessoa ser ordenada, diácono ou padre, aí lá tem que dizer as exigências que a igreja impõe. Se a pessoa tiver algum desvio mental, não se ordena. Então, para a pessoa casar, aí lá tem lá um capítulo falando quais são as exigências que a igreja recomenda para que o homem e a mulher observem para a vida matrimonial. Então seria bom vocês, jovens, que estão namorando, que estão querendo ficar noivos, é importante que vocês leiam o que diz o catecismo da igreja católica com relação ao matrimônio, como é que a igreja entende o estado de santidade do matrimônio. A mesma coisa, para ser padrinho, o que é que a igreja diz? Que é uma das coisas que mais interroga o povo. E aí eu me lembro que no quesito orientação do direito canônico, que é a lei que a igreja pede para observar, para ser padrinho ou madrinha, a pessoa tem que ser católico, praticante, tem que professar a fé católica, ser batizado, que tenha feito a primeira Eucaristia, e também o crisma, lá também fala, lá fala, para que alguém seja o homem ou a mulher, para receber o ficar de padrinho, tem que ser batizado, ser católico, batizado, feito a primeira Eucaristia, a crisma. Acima de 16 anos, abaixo de 16 anos, a igreja não aceita para ser padrinho ou madrinha. Acima de 16 anos, e se for casado, que seja casado na igreja. Lá está dizendo, especificando, que seja casado na igreja, e que não é obrigatório ter um padrinho e a madrinha. Culturalmente é bom que se tenha, mas o direito canônico diz, se houver só uma madrinha, tudo bem. Se houver só um padrinho, tudo
bem. Agora, se tiver o padrinho e a madrinha, melhor. Mas se tiver só a madrinha ou só um padrinho, né, o batismo, ele acontece, né? E com relação, culturalmente também tinha as madrinhas de apresentação, né? Às vezes quando aparece, padre, madrinha de apresentação, o que a igreja fala no catecismo da igreja, no direito canônico? Se houver mais pessoas que participam ali, porém, na hora do registro, apenas registra o nome da madrinha, só de uma madrinha ou só de um padrinho. Então, eu citei este exemplo, por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem, mas tem isso na igreja? Tem, meu povo. É a lei da igreja. A lei da igreja. Digamos lá, porque é muito bonita a nossa igreja ela é riquíssima. Lá está dizendo, se algum padre desobedecer o bispo, lá está dizendo, o padre é punido pela lei, pelo direito canônico, né? Se o padre difamar o bispo, desrespeitar o bispo, lá está dizendo. Aí quais são as punições que o padre recebe? Se um padre, uma religiosa, um religioso leigo, de repente ficar transtornado e começar a falar mal de Nossa Senhora, duvidar da Eucaristia, esta pessoa, ela é afastada temporariamente da comunhão da igreja. A igreja, ela abre a sindicância para averiguar o que aconteceu, e aí a igreja, ela vai dar àquela pessoa a chance, a possibilidade de ela se remediar, de ela pedir perdão, de ela reconhecer, né, o erro que ela cometeu contra a fé católica, se for católica. Se a pessoa não se corrigir, é o que entra aqui. Se a pessoa não se corrigir, com todas as chances que a igreja deu, se a pessoa não se corrigir, a igreja diz, olha, a partir de hoje, você não tem mais comunhão conosco, porque você cometeu algo contra a fé da igreja, contra a doutrina da igreja. Nós lhe afastamos, fizemos toda uma investigação, agora nós vamos lhe dar o direito de você se defender, de você se corrigir. E mesmo assim, com todas as possibilidades que a igreja ofereceu, se a pessoa não quiser se remediar, o que é que diz que é a palavra? O que é que diz aqui a palavra? Se ele não vos der ouvido, diz a igreja, e se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Quem é que está falando isso? Mateus vai dizer que é Jesus. Então, o que Jesus está dizendo, ele está colocando uma responsabilidade muito grande nas mãos dos apóstolos. E os nossos pastores, que são nossos bispos, né? O nosso bispo, no caso aqui o Dom Rosaldo, que está à frente da nossa diocese. Então, os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos. Então, eles têm a responsabilidade de serem os guardiões, assim como Jesus falou aqui para os discípulos, vocês são os responsáveis para acompanhar os irmãos de caminhada, tem que escutar, porque os apóstolos, os discípulos, é como fossem os pais, os anciãos que têm muita experiência. Assim também são os bispos, vão escutar, escuta o padre, escuta o leigo, escuta a religiosa, e aí, depois de escutar, se a pessoa se corrigir, se a pessoa pedir desculpa, perdão, e aí sim, aí a pessoa ela vai ser readmitido na comunhão da igreja, como diz aqui, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão, né? Então peçamos ao Senhor nesta noite, que Ele dê juízo a cada um de nós.
nós sejamos prudentes ao ouvir as histórias, que nós tenhamos a prudência para não comentar, porque quando nós comentamos algo, nós nos tornamos exemplo. Exemplo aqui não é aquele que não erra, não, porque o exemplo é uma motivação espiritual. O exemplo é a motivação psicológica. Como que eu vou dar credibilidade a alguém que é dado a mexerico, alguém que é dado a fofoca? Porque se alguém fez mexerico de outra pessoa para mim, fez fofoca de outra pessoa para mim, no dia que ela ficar com raiva de mim, no dia que eu a decepcionar, ela vai colocar toda a vida da outra pessoa, como a gente vê nas redes sociais. Pessoas que se matavam uns pelos outros, que diziam meu amigo, minha amiga, de que romperam as relações, aí coloca aí nas redes sociais, quando era assim, eu pagava isso, eu pagava aquilo, eu fazia isso, a pessoa é ingrata. Tenhamos cuidado. A palavra prudência, a palavra respeito, deve estar todos os dias no nosso dicionário, para que nós não caiamos no pecado, para que nós não caiamos no pecado e não quebremos a comunhão com Deus, que é a comunhão do respeito ao próximo, como diz a palavra. Então rezemos por cada um de nós, rezemos pelos nossos bispos, que têm a responsabilidade de nos governar de acordo com a responsabilidade, a missão que a igreja os delegou para melhor servir ao povo de Deus. Que o Espírito Santo dê força, inteligência, sabedoria, para que nós saibamos todos os dias ir nos policiando e nos podando, porque ele termina dizendo: assim como eu sei onde eu devo melhorar, eu creio que cada um de vocês sabe onde é que vocês devem melhorar. Não é o outro que vai dizer onde você tem que melhorar, é cada um se olhando para dentro de si. Onde é que eu tenho que melhorar? Eu sou tão preguiçoso, então vou ter atitude de ser um pouco mais corajoso. Eu gosto de passar o dia falando dos outros, então vou ter um cuidado demais, não vou mais fazer isso. Ou seja, qual é o sacrifício que nós devemos fazer para que nós possamos melhorar, para que Deus possa olhar para nós e dizer: valeu, olhe, você está crescendo, você está evoluindo. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos evoluir no amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus Pai as preces da Assembleia. Após cada invocação, respondamos: atendei, Senhor, nossa prece. Todos. Atendei, Senhor, nossa prece. Senhor, vós que instituíste a igreja para ser fiel seguidora de vosso Filho, fazei que ela seja sempre compreensiva e acolhedora com aqueles que vacilam na fé, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece. Vós que estabelecestes vigia para a casa de Israel,
Inspirai decisões sábias às autoridades responsáveis pela promoção do bem comum na sociedade, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece. Vós, que vos preocupais com a plena realização dos vossos filhos e filhas, suscitai nas pessoas o desejo de serem agentes da paz, da verdade e da justiça na convivência diária, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece. Vós que nos exortais a ir ao encontro do irmão que peca, concedei que tenhamos sempre as palavras certas para ajudar a instaurar a harmonia em nosso meio, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece. Vós que pedes que não fechemos o coração à vossa voz, animai nossa comunidade, que celebra com alegria este mês da Bíblia, a crescer no entendimento da vossa palavra e no amor a ela, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece. Pedimos a Ti, Senhor, pela Tua filha, Francisca Barroso de Souza, que hoje completa 7 dias de sua ida para a casa do Pai, que tenha um lugar na casa dele e tenha a paz e o descanso infinito. Rogamos a Ti, Deus Pai, o perdão para os pecados da Tua filha, para que assim possa usufruir as delícias da vida eterna. Atendei, Senhor, nossa prece. A nossa prece. Senhor Deus Pai, te pedimos ainda por nós, a família e amigos de Francisca Barroso de Souza, para que encontremos o consolo de sua ausência, para que suportemos as saudades e creiamos na certeza de que ao teu lado ela encontrou o merecido descanso das enfermidades e das dores terrenas. Atendei, Senhor, nossa prece. Rezemos pelo dom da vida da ministra, Ritinha, que serve a igreja, a Deus, por meio do ministério extraordinário Sagrada Comunhão, que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, que você receba as orações da comunidade católica de Paraipaba, pela passagem do seu aniversário natalício. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, nossa prece. Tudo isto vos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Da mesa da palavra, mesa da Eucaristia, com Cristo ao Pai. A Eucaristia é o grande sinal da comunhão fraterna e da comunidade reconciliada. Participando do corpo e o sangue do Senhor, tornamos-nos solidários na fraternidade. Enquanto o pão e o vinho são oferecidos no altar do Senhor para se transformar no corpo e o sangue, nós também podemos oferecer a nossa oferta material nos cofres da igreja. Cantemos. Vem, Senhor, eu vim oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, eu vim oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
isso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda, rendei-vos a devida homenagem e fazer que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criais proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais-lhe santidade de todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, em sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo só corpo, só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faz de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Rosalvo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reine em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida nesse momento. Rezemos pelos nossos familiares que já faleceram. Os nomes citados no início desta celebração: sétimo dia de Francisca Barroso de Souza, Maria Nena de Oliveira, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo que nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos nos preparar para receber a Santa Comunhão. Nós pedimos às pessoas que formam as filas, chegar próximo ao ministro
receba, coloca a mão esquerda para receber a comunhão e coloca a mão direita na boca, com muito respeito, e também temos cuidado para comungar na frente do ministro. A mesa está pronta, o cordeiro imolado, é o banquete da aliança, com vinhos consagrados. Trouxeste a tua oferta, fizeste adoração, mas não basta, se te falta comunhão. Não basta estar presente em mais uma celebração. Não basta se afinar, cantar uma bela canção. É preciso algo mais. Vem, te quero comigo, pois sois o sal da terra, pois sois a luz do mundo, e eu seu alimento dia a dia. Pois sois o sal da terra, pois sois a luz do mundo, e eu seu alimento dia a dia. Estou presente na Eucaristia. Toma e comer. Toma e beber. Este pão é meu corpo, este vinho é meu sangue, que por vós derramarei. Toma e comer. Toma e beber. Este pão é meu corpo, este vinho é meu sangue, que por vós derramarei. Fazer isto em memória de mim. A mesa está pronta, o cordeiro imolado, é o banquete da aliança, pão e vinhos consagrados. Trouxeste a tua oferta, fizeste adoração, mas não basta, se te falta comunhão. Não basta estar presente em mais uma celebração. Não basta se afinar, cantar uma bela canção. É preciso algo mais. Vem,
fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão. Concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com Ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os comunicados. Só para lembrar que amanhã, às 7 da manhã, temos missa na Igreja Matriz e às 19 horas também. Nós queremos convidar os homens, e toda segunda-feira temos o texto dos homens a partir das 19 horas na Igreja Matriz. São todos convidados, né? Também nós gostaríamos aqui, nós vamos nos preparar para cantar os parabéns para a Dona Ritinha, os parabéns seu aniversário, mais uma vez, parabenizar a ela por essa idade ter chegado até aqui, viu, Dona Rita? Parabéns. Muito bem. Então vamos cantar parabéns para o aniversário do dia. Se alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje, esteja aí no meio, quiser vir para cá, pode vir também, viu? Cantar parabéns. Olá, ministra. Só porque não tem bolo. Que Jesus abençoe. Vamos lá, falar. Que Jesus abençoe essas nossas irmãs, que Maria os guarde dentro do coração. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aniversariante. Muito bem. Então, para os familiares de Francisca Barroso de Souza, a gente sabe, todos nós que já perdemos algum ente querido próximo, pai, mãe, irmão, né? Esposo, nós sabemos o quanto é doloroso passar por essa experiência, mas não é a primeira, nem a última experiência que nós passamos. Nós iremos passar, enquanto família existir, nós iremos passar por estas experiências, mas não é por ser uma experiência dolorosa, arrasadora, por mais terrível que seja, mas acima da morte deve estar a confiança na ressurreição. Acima da dor da morte deve estar a certeza da vida eterna, trazido a nós, testemunhado a nós por Jesus. Então, além de nós rezarmos pela Francisca Barroso de Souza e também a Dona Nena, rezemos pelos marroquinos que, como a gente viu aí, no terremoto, mais de 1000 pessoas, independente se eram cristãos ou não, são vidas humanas que se perderam, né? Crianças, adultos, idosos, essas mais de 1000 pessoas vítimas, né, desse terremoto. Então rezemos por todas as pessoas, pelas famílias que perderam seus entes queridos, rezemos pelas mulheres vítimas do feminicídio, terrivelmente. O Brasil é um país campeão no assassinato de mulheres. Então rezemos pelos filhos que ficaram órfãos de suas mães, pelas jovens que não vão poder envelhecer porque seus namorados, seus companheiros tiraram a vida. Então rezemos por todas essas famílias. E como diz a canção belíssima da irmã, esqueci o nome da irmã, mas que fala assim: a vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a
morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. Eu gostaria de avisar as irmãs legionárias que vão para o encerramento da Semana Legionária lá em Itapipoca, que passe para a gente quem vai, porque são 15 pessoas que vão. A passagem é R$20 e a gente vai sair daqui da Praça da Matriz às 3 horas para Itapipoca. Tá bom? É R$20 a passagem. E a gente gostaria de saber quem vai, quantas pessoas estão disponíveis para isso. Só pode ser 15 pessoas, avança só cabe 15 pessoas. Obrigada. Muito bem, então a gente resume pelas legionárias, os legionários que estiveram hoje nesta tarde, espiritualidade, o sarau, refletindo, rezando, bebendo a espiritualidade mariana, a espiritualidade de Nossa Senhora. Que o Senhor Deus possa abençoar aí o serviço dos legionários aqui em Paraipaba. O Senhor esteja convosco, está que dê sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, sobre os familiares de Francisca Barroso de Souza, que o Senhor Deus console o coração de vocês. A todos vocês aqui presentes, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A todos vocês que participaram, a equipe de liturgia, a equipe coral, que a liturgia também com o Padre. Uma boa noite a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não teve paz e Conheço o coração do sorriso de Senhor, que louva, Pai, com verdade. vou tirar a foto também. Cadê o resto? Lava-me, purifica-me.